Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14, uma expressão que destaca a profundidade da sua conexão espiritual com o Criador. Deus não olhou para as qualidades externas de Davi, mas para o seu coração. Em uma sociedade onde a aparência e o status muitas vezes determinam quem é escolhido, Deus mostrou que Ele escolhe aqueles que têm um coração sincero, puro e disposto a segui-lo. Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, apesar de ser o menor entre seus irmãos, um simples pastor de ovelhas. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um novo rei, os outros, filhos de Jessé, que pareciam mais imponentes, foram descartados. Deus, porém, olhou para o coração de Davi e não para sua aparência. 1 Samuel 16:7. Essa escolha de Deus reflete que Ele valoriza a sinceridade de um coração disposto a servi-lo, e não as qualidades superficiais. Davi, desde jovem, demonstrou ser alguém com uma confiança genuína em Deus, como vemos nas suas atitudes ao enfrentar desafios, como o combate contra Golias. Davi não foi perfeito. Ele cometeu falhas graves ao longo de sua vida. O episódio com Batseba é o mais notório exemplo de pecado. Ele se envolveu com a esposa de Urias e, após engravidá-la, mandou colocar Urias em uma posição de batalha onde ele fosse morto. Esse pecado foi um grave erro, mas a diferença é que Davi não tentou justificar suas ações. Quando o profeta Natã o confrontou com sua transgressão, 2 Samuel 12, Davi não resistiu nem negou. Ele se arrependeu de coração. A resposta de Davi ao seu erro foi de arrependimento genuíno. No Salmo 51, ele expressa sua dor e arrependimento, clamando por misericórdia e perdão. Ele reconheceu que seu pecado não era contra as pessoas ao seu redor, mas contra Deus, e foi isso que o tornou um homem segundo o coração de Deus. A capacidade de reconhecer seus erros, arrepender-se de forma sincera e buscar a reconciliação com Deus. Davi não só se destacou como um líder espiritual, mas também como um grande rei. Ele foi um líder militar habilidoso, capaz de vencer grandes inimigos de Israel, incluindo os filisteus. Sua maior vitória foi contra Golias, um inimigo aparentemente invencível, que ele derrotou com fé e coragem, confiando em Deus. Além disso, Davi estabeleceu um reino forte e próspero. Ele conquistou Jerusalém e a tornou a capital do reino, consolidando a unidade entre as tribos de Israel. Davi também estabeleceu a base para o reinado de seu filho Salomão, que viria a construir o templo de Deus. Sua fama se espalhou por toda a região, e ele se tornou um símbolo de liderança sábia e forte. No entanto, o que realmente fez de Davi um grande rei foi a sua compreensão de que o reino de Israel pertencia a Deus e que ele, como rei, deveria ser um instrumento nas mãos de Deus para guiar o povo. Ele não governava por sua própria força, mas pela graça e direção de Deus. Davi sabia que a única forma de restaurar seu relacionamento com Deus após seus erros era através do arrependimento genuíno. O Salmo 51, que é a expressão de seu arrependimento após o pecado com Batseba, nos mostra um Davi que, embora grande em autoridade, se coloca humildemente diante de Deus. Ele pede purificação, limpa seu coração e se compromete a ensinar os transgressores sobre a graça de Deus. A maneira como Davi se arrependeu é uma das grandes virtudes de sua vida. O arrependimento não foi apenas uma mudança de comportamento, mas um retorno profundo ao coração de Deus. Isso reflete que o verdadeiro arrependimento não é sobre esconder ou minimizar nossos erros, mas reconhecer o quanto nossas falhas afetam nosso relacionamento com Deus e buscar com sinceridade a sua misericórdia. A vida de Davi se tornou uma fonte constante de inspiração para as gerações seguintes.
Ele não foi apenas um guerreiro ou um rei, mas também um poeta, e muitos dos salmos atribuídos a ele refletem sua profunda relação com Deus. Suas palavras de adoração, clamor e esperança se tornaram uma base de oração para milhões de pessoas. A vida de Davi é um modelo de fé perseverante. Mesmo em momentos de grande adversidade, ele não perdeu a confiança em Deus. Sua história é um exemplo de como, apesar das falhas humanas, a graça de Deus é suficiente para restaurar e usar aqueles que o buscam com um coração sincero. Davi também traz uma mensagem messiânica importante, a promessa de que o Messias viria da sua linhagem. No Novo Testamento, Jesus é frequentemente chamado de Filho de Davi, conectando sua vinda à promessa feita a Davi de que seu trono seria estabelecido para sempre. Mateus, Davi é um modelo de fé e coragem, mas também de arrependimento e humildade. Sua vida ensina que mesmo quando falhamos, o arrependimento sincero e a busca pela reconciliação com Deus podem restaurar-nos e nos tornar instrumentos do seu propósito. A história de Davi é uma lição de que a maior virtude de um homem não é a sua perfeição, mas a sua disposição em reconhecer seus erros e confiar na misericórdia de Deus. Assim, Davi é, sem dúvida, um exemplo de como um coração quebrantado e arrependido pode ser mais valioso aos olhos de Deus do que qualquer grande conquista ou aparência externa. Ele é um símbolo de confiança em Deus, humildade e fé, e sua vida continua a inspirar gerações até hoje. E se você gostou do tema, se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe.